Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália Caroline Faria Tago. Irei agora apresentar para vocês um artigo de modelagem matemática do desenvolvimento sustentável, uma análise dos diferentes e determinantes econômicos, ambientais e sociais do PIB per capita nos municípios brasileiros em 2024, para o Fórum Online Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Dentre os participantes deste artigo, nós temos Emerson Esteves, Carla Correia, Alessandro Rodrigues de Lima Brandão e Bruno Henrique Costa. O nosso artigo ele vai propor para vocês uma abordagem sobre o objetivo de analisar esses determinantes econômicos, ambientais e sociais do Produto Interno Bruto, PIB per capita, nos municípios brasileiros no ano de 2024, utilizando uma modelagem matemática para identificar os principais fatores que influenciam o desenvolvimento econômico local. Para isso, utilizamos como metodologia quantitativa a regressão linear múltipla, que é PUL-OSD, ou LSD, com erros robustos para correção de heterocidasticidade, a variável dependente ao algoritmo do PIB per capita, as variáveis independentes incluem indicação de indicadores de educação, IDEB, sustentabilidade ambiental, que é emissões de CO2, e agricultura orgânica e mercado de trabalho, como desemprego. Foram realizados alguns testes diagnósticos, como a matriz de correlação e análise de multicolinearidade, o VIF, e depois incorporou-se ainda a dependência espacial por meio do índice de Moran-I, para verificar a existência de autocorrelação espacial entre os municípios. Entre a relevância do estudo, a gente destaca a proposta de uma análise multidimensional do desenvolvimento sustentável no Brasil para preencher algumas lacunas relacionadas à aplicação empírica conjunta dessas variáveis. Diante disso, nós temos uma definição da caracterização das variáveis desse modelo. Nos últimos anos, a gente vê discussões sobre essa sustentabilidade, o ganho dessa centralidade nas mudanças climáticas, desigualdades sociais, uso eficiente de recursos, por isso esses elementos, incluindo o capital humano, práticas sustentáveis e condições de mercado de trabalho, podem impactar nesse desempenho econômico dos municípios. A escolha desse contexto, principalmente brasileiro e paranaense, é pela desagregação dos padrões espaciais e relações locais que não são capturados em algumas abordagens da literatura. Por isso que é um recorte relevante para subsidiar as políticas públicas direcionadas a essa região. Para isso, então, nós vamos focar nesses fatores em que a base de dados ela foi incluída pelo Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, Brasil, que é o IDSC-BR. Os dados foram baixados em 2026. Eles monitoram a evolução de 5.570 municípios brasileiros em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. Para isso, nós abordamos então o PIB per capita, é uma variável dependente, é o PIB municipal dividido pela população residente. Teremos também a fome zero e a agricultura, que é o objetivo 2, então, estabelecimentos com agricultura orgânica, é uma variável independente. O CO2 também é independente, é a emissão total de CO2 per capita e dividido pela população residente. O IDEB, que é um índice de desenvolvimento da educação básica nos anos finais, o índice de 0 a 10, e o DSC, que é a taxa de desemprego, é o número de desempregados divididos pelo PEA multiplicado por 100 para termos o percentual dessa variável também independente relacionado com o objetivo da ODS 8. Dentre as especificações desse modelo econométrico para avaliar essas variáveis, nós vamos ter uma proposta de estudo baseada numa estrutura analítica de função matemática, em que nós temos LN do PIB, representado por município. Depois temos o beta, a estimação de beta, representando também o período analisado, e o termo de erro aleatório,
como uma forma múltipla, de regressão múltipla em painel, para ser estudado os erros robustos de correção de heterocedicidade. A especificação econométrico vai se fundamentar pelos dados em painel para investigar esse desenvolvimento econômico municipal e principalmente suas determinantes de erro. Diante disso, nós temos também a possibilidade de dependência espacial, por isso incorporamos a análise exploratória de dados espaciais, utilizando o Edmoran para verificar essa autocorrelação do PIB per capita. Outro ponto que nós vamos destacar aqui é que nós aplicamos o teste de multicolinearidade do fator de inflação de variância, VIF, que é para ver as elevadas variações independentes ou quais delas se comprometem com a precisão da estabilidade dos coeficientes estimados. Dentre os resultados que nós podemos mais destacar nessa análise é a regressão múltipla linear, que contemplou esse diagnóstico de estudos. Nessa figura, vamos observar que essa estimação ela traz um MQO com erros robustos, onde o modelo foi estimado com 399 observações. Essa estatística global de significância, que é o teste F, ele propôs uma rejeição da hipótese nula. O teste F permitiu essa observação de rejeitar a hipótese nula de que todos os coeficientes são conjuntamente iguais a zero, indicando que o conjunto de variáveis explicativas tem a capacidade de descrever a variável dependente, principalmente sobre o coeficiente de determinação de 6,22%, em que a variação do PIB per capita é explicada pelas demais variáveis. Embora nós tenhamos um resultado um pouco baixo dos estudos de dados socioeconômicos, isso envolve múltiplos fatores não observáveis. Depois nós temos a correlação. Essa correlação vai permitir também que nós analisemos as questões, os efeitos indiretos não capturados pelo modelo. Pela tabela, pode ser visto que a matriz de correlação entre as variáveis, PIB per capita, emissão de CO2 per capita, desemprego, índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB, e o estabelecimento que praticam agricultura orgânica, de forma geral, eles têm variáveis de baixa magnitude que indicam uma reduzida associação linear entre os regressores, ou seja, baixo risco de multicolinearidade do modelo estimado. Além disso, nós estudamos também que essa correlação entre o IDEB e o DSC é negativa, porque sugere que melhores níveis educacionais estão relacionados com as menores taxas de desemprego, o que é consistente com a teoria econômica. Agora, o AGRORG, que nós vamos chamar de agricultura orgânica, ele apresenta uma correlação fraca com as demais variáveis. Isso destaca que uma leve associação positiva com o desemprego e negativa com o IDEB, ambas de baixa magnitude, e o CO2 também reduzida, destaca a relação mais negativa com o IDEB. Isso propicia o entendimento de que os municípios de melhor desempenho educacional podem apresentar, ainda que de forma tênue, menores níveis de emissão. Foi feito o teste VIF, justamente para categorizar esse resultado, e os valores indicaram uma média próxima a 1,0, que destaca a ausência de multicolinearidade no modelo. Esses valores também, em síntese, vão se relacionar com a educação produtiva, reforçar a necessidade de políticas públicas para fornecer o capital humano uma transição de modelos de crescimento sustentável. Outra análise que nos baseamos foi a análise de indicadores locais, espacial. Essa análise trouxe para nós uma perspectiva mais significativa do modelo estatístico, principalmente trazendo a confiabilidade da distribuição espacial e padrões de autorregressão, determinados em mapa, né, de distribuição. Aqui nós vemos CO2 per capita, com variação entre os municípios por diferentes tonalidades, tem predominância em níveis mais intermediários e baixos de emissão,
com áreas em que aparecem de forma mais pontual, concentrada em algumas regiões. Os mapas inferiores são também do LISA, identificam os clusters espaciais significativos, principalmente os em vermelho, que é alto-alto, vão abordar os municípios com valores elevados, cercados por vizinhos também elevados. Em outras palavras, caracterizam regiões de concentração de maior intensidade da variável analisada. As cores em azul, baixo, baixo, representam os municípios com baixos valores próximos e também baixos, né, de clusters em menor intensidade. O que isso significa, né? Que as regiões em tons mais intermediários, alto, baixo, baixo, alto, são possíveis outliers espaciais, municípios com comportamentos mais distintos que os vizinhos. Temos também a análise espacial de emissão de variáveis de padrão de autocorrelação dos municípios. Nesse momento, há um índice que vai salientar, principalmente o índice de Mora, essa presença de autocorrelação espacial positiva de baixa e moderada intensidade, o que sugere que os municípios do estado do Paraná, para essas variáveis, elas tendem a ser espacialmente próximos uns dos outros, com maiores extensões. Assim, as áreas menores elas tendem a se agrupar. A inclinação mais positiva reta da regressão reforça esse padrão de associação espacial, que é relevante para entender esses dispersos, esses pontos mais dispersos, em que a relação não é fortemente concentrada. No diagrama, nós podemos dizer que, na descrição de Moran, o IDEB, o DSC e a parte de território AGROAR se destacam pela relevância autocorrelacional positivamente fraca, né? Ou seja, tem uma tendência de agrupamento espacial entre essas unidades. Perante isso, nós podemos concluir que o artigo ele traz uma boa disseminação de investigação que possibilita a modelagem matemática, econométrica e também espacial do determinante PIB per capita nos municípios brasileiros, evidenciando essa relevância do capital humano e a intensidade da atividade econômica no contexto da Agenda 2030. Os resultados eles vão indicar que, por mais que a educação, representada pelo IDEB, se confirme como fator estruturante do desenvolvimento, sua capacidade de promover transformação ainda ela precisa ser mais aprofundada pela articulação de políticas públicas, integrar a dimensão ambiental e produtiva. Além disso, nós notamos que o desenvolvimento econômico municipal no Brasil é heterogêneo, influenciado por dinâmicas espaciais, o que evidencia novamente a necessidade de políticas territoriais orientadas. Esses padrões que analisamos de desempenho econômico não ocorrem de forma isolada, por isso esses efeitos de vizinhança, infraestrutura, isso amplia a complexidade e a formulação das políticas públicas. De modo geral, os resultados vão dizer que o IDEB possui impacto positivo e significativo sobre o PIB per capita, tem relevância como indicador de capital humano. A emissão de CO2 também representa uma relação positiva e significativa, sugerindo associação com a atividade econômica. As variáveis de agricultura orgânica e desempenho não apresentam essa significância estatística no modelo estimado. Como o estudo ele não se limita a conformar, né, e confirmar as relações esperadas, a gente sugere que há um limite de modelo de crescimento vigente, por isso é necessário fazer um alinhamento ou então um avanço mais econômico que não está plenamente alinhado com os princípios do desenvolvimento sustentável. A internação desses objetivos do ODS são instrumentos planejados, públicos e mostra essa necessidade, mas não suficiente da capacidade de implementação e monitoramento às realidades locais. Por isso, nós destacamos que, embora seja robusta essa modelagem matemática, econométrica e espacial, ainda é necessário capturar uma complexidade de fenômenos ainda não analisados.
Por isso, como pesquisa futura, nós sugerimos que incorporem variáveis institucionais, de governança, modelos espaciais mais avançados, análise em séries temporais também, e também amplie a compreensão sobre esses determinantes de desenvolvimento econômico sustentável no Brasil e em outras regiões. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!